Outra questão importante, né? A gente tem que saber como combater o discurso bolsonarista que fala da economia brasileira como se ela estivesse arrumada, ajeitada, aquele discurso que a gente escuta por aí. A gente tem que primeiro colocar nos seguintes termos: não é possível culpar a pandemia pelos péssimos resultados da nossa economia, porque em comparação com outros países que também foram afetados pela pandemia, o Brasil está pior. Nós convivemos durante a maior parte do governo Bolsonaro com uma inflação muito pesada, combinada com o congelamento dos salários, o que é muito brutal e que provavelmente é um dos fatores responsáveis pelo aumento brutal da desigualdade social. E o aumento da desigualdade social se reflete em aumento dos problemas sociais. Então esse é um ponto que a gente tem que abordar sempre com os bolsonaristas. E outra, o Brasil, na contramão do mundo, apresentou agora a prévia do PIB com uma redução de 1,13%. Então aquilo que eu vinha dizendo, olha, deflação, ainda que artificial, produzida pelo governo, é sinal de anemia na economia, porque se o governo tivesse feito uma brutal redução com uma economia bombando, uma redução de impostos com uma economia bombando, não teríamos deflação. E isso a gente pode falar concretamente porque um dos erros da Dilma foi justamente fazer isso, pegar uma economia aquecida e retirar impostos para manter o nível de consumo alto, e essa retirada de impostos se transformou em quê? Em maior taxa de lucro dos burgueses, porque havia margem para isso. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro produziu artificialmente uma deflação, ainda que em setores pontuais, porque alimentos continuaram subindo, ou seja, para os mais pobres jamais houve deflação, mas em alguns setores nós tivemos deflação. Por quê? Uma taxa de juros sui generis atualmente no mundo, que é o que o Brasil está praticando, para tentar segurar o dólar, e atrelado a isso, uma brutal redução de tributos sobre os combustíveis, que são um dos grandes indexadores da nossa economia, o que produziu deflação em alguns setores. Mas, repito, essa deflação ela só foi possível em alguns setores justamente por causa da anemia da nossa economia, que foi refletida nesta prévia do PIB. Tá? Então, assim, não há melhora nenhuma na nossa economia e, além disso, está sendo produzida uma bomba relógio para o ano que vem, porque nós temos uma série de amarras legais que impedem o perfeito uso do orçamento para o desenvolvimento do país. Agora, apesar dessas amarras, o Bolsonaro conseguiu produzir uma hecatombe econômica que vem fazendo com que, por exemplo, eles já estejam empurrando para a gente essa conta, com o Paulo Guedes anunciando a desvinculação do salário mínimo da inflação e transformando essa vinculação numa vinculação em relação às expectativas da inflação. Algo que nós já vivemos na época da ditadura militar e que ficou conhecido na época como política do arroxo salarial. Algo que colaborou para o aumento da desigualdade. Como isso repercutiu muito mal, o Bolsonaro correu para dizer que não, ele vai dar aumento real no salário mínimo. Coisa que ele teve 4 anos para fazer e não fez. E o interesse do Paulo Guedes é outro, é de desvincular e, portanto, achatar. Porque se vocês entendem o que acontece, gente, você vai ter uma previsão de inflação que normalmente não se realiza. A inflação normalmente realizada é maior do que a previsão, fazendo com que aconteça gradativamente a redução dos salários reais.